essa atividade, essa aula sobre o processo de avaliação no orçamento do setor público, ele começa justamente tratando do aspecto da função controle, porque para que se possa avaliar se o procedimento dentro da administração pública, em especial os procedimentos orçamentários, estão sendo seguidos da forma mais adequada e esperada na legislação, utiliza-se a função controle para justamente avalizar, né, digamos assim, e para que se possa buscar os melhores mecanismos para efeito de desempenho no setor público. Então, essa função controle se torna muito relevante e importante nesse processo todo, quando se pensa no orçamento e na gestão pública como um todo. Bom, nessa linha, a Lei 4.320 ela é muito importante nesse processo, porque ela traz algumas regras gerais que devem ser observadas. E isso então vai valer para a administração pública federal, estadual, municipal, para todos os níveis, né? Em termos de alcance, né? O que representa, né, então, o controle para a execução orçamentária. Lembrando que sempre que a gente está falando em orçamento, a consequência é a execução, né? Então, se fala assim em orçamentos, fala assim em execução, a gente está tratando de avaliação do orçamento, porque no momento em que a gente avalia se foi executado o orçamento da forma como estava previsto, a gente está avaliando, então, se efetivamente se alcançou aquilo que se previa em termos de orçamento. E o controle, então, vai dar esse subsídio, né? Então, faz parte desse controle, então, a legalidade dos atos, né, relacionados à arrecadação da receita e à realização da despesa. Então, tudo que estiver relacionado a esse processo de arrecadação e da receita e de realização da despesa, ele está compreendido dentro dos elementos que podem ser, então, acompanhados, né, ou controlados, né, pelos responsáveis pela parte de controle que nós vamos ver na sequência, né? A questão da fidelidade funcional, ou seja, os agentes que são responsáveis, né, as pessoas, os servidores que são responsáveis pelos bens e valores públicos, né, então compreende também essas responsabilidades quando se está falando de controle da execução orçamentária. Além disso, o cumprimento dos programas de trabalho, né, é o ponto talvez fundamental, né? Como a gente vem falando, o orçamento ele tem programas que são desenvolvidos, né, e esses programas eles precisam ser controlados. Então, tudo aquilo que está previsto, né, tem um planejamento, né? Tudo que está previsto no orçamento tem algum tipo de planejamento de execução, né? Ou seja, tem um programa de trabalho estabelecido. E esse programa de trabalho, então, ele tem que ser controlado, porque ele deve expressar, né, os dados e as informações relativas a tudo aquilo que está acontecendo na administração pública. Bom, a Lei 4.320 e a Constituição Federal, elas definem duas formas de controle, o controle externo e o controle interno, né? Os nomes já indicam isso, né? O controle interno é aquele que está dentro da unidade de gestão do setor público, e o controle externo é aquele que vem de fora para dentro e que tem funções diferentes, mas que digamos assim, que colaboram, se ajudam nesse processo de controle, né? De alguma forma ou de outra. Algumas etapas são preenchidas por um tipo de controle e outras são preenchidas por outro tipo de controle. Mas os dois controles são importantes, né? Então vamos falando primeiro do controle externo, né? Então o controle externo ele é de competência do Legislativo, né? Em especial o Congresso Nacional, quando a gente está falando da esfera federal, e o objetivo então desse controle é julgar, né, anualmente as contas da Presidência da República, né? Então quando a gente está falando nessa relação de controle externo, a gente está pensando no controle feito pelo Legislativo ao Executivo, né? Então o Executivo ele tem função de execução das atividades, né? E o Legislativo tem essa função de controle, né? Meio que de fiscalizador desse processo. Então
Congresso Nacional é o responsável a nível federal para fazer o controle externo do Executivo, né? Então isso envolve fiscalizar e controlar tudo que inclui o Poder Executivo, da administração direta até mesmo a administração indireta. Bom, nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda incrementou um pouquinho mais as funções aí do Legislativo nesse controle que é feito com o apoio do Tribunal de Contas, que nós vamos ver agora na sequência, que vai dar então esse suporte para se fazer, digamos assim, um apoio técnico, né, para que o Legislativo faça então esse controle externo. Bom, o que envolve então como encargos do Legislativo, né, estabelecidos a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, o controle sobre o atingimento das metas da LDO, né? Lembro que quando eu falei da LDO eu disse que são estabelecidas metas fiscais, né? Então essas metas têm que ser controladas, né? E aí o Legislativo tem essa função de fazer esse controle. Os limites e condições para a realização de operação de crédito, então a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu esses limites que podem ser feitos aí em termos de operação de crédito e também limite de inscrição de resto a pagar, né? Então a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu os limites e o Legislativo então ele tem que fazer esse processo de controle, né, e fiscalização desses limites. A Lei de Responsabilidade Fiscal também estabeleceu, né, os limites de despesa de pessoal que podem ser realizados por cada ente federado. Então, o Legislativo ele tem aqui também que desenvolver medidas, né, para que possa controlar, né, com que o Executivo cumpra esses limites que foram estabelecidos. Bom, além disso, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal também ele define providências a serem tomadas para a recondução dos montantes de dívida, né? Então a dívida também, quando ela ultrapassa o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o ente público o executivo tem que promover ações para voltar então aos limites estabelecidos e o legislativo então ele vai estar encarregado de controlar e fiscalizar essas ações, né? A destinação de recursos obtidos com alienação de ativo, né? Visto que a lei, tanto as leis específicas como a Constituição Federal, ela define que a alienação de ativo tem procedimentos a serem seguidos e os recursos arrecadados têm que ter um destino estabelecido, né? Então, tu não pode vender bem, por exemplo, para pagar despesas de operação continuada, né? Aquelas operações do dia a dia do ente público, né? Geralmente tu vende um ativo para poder comprar um outro imobilizado, né? Um outro bem. Então, para investir, né? Efetivamente, e o Legislativo tem que controlar isso nas ações do Executivo. Cumprir limite quando houver, no caso a nível municipal, né, algum tipo de limite de gastos estabelecidos pelas câmaras de vereadores, né? Tudo que for essa ação do Legislativo pode exercer em relação ao Executivo. Bom, como é que ele vai fazer, né? Então, como é que o Legislativo vai promover esse processo, né? Então, a principal ação prática e técnica dela é trazer o apoio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas é um órgão técnico, né, de apoio ao Legislativo para exercer o controle externo. Então, digamos assim, que de forma mais efetiva, quem faz o controle externo é o Tribunal de Contas, né? Então, o Tribunal de Contas ele vai a campo, digamos assim, ele vai lá, vai fiscalizar, vai levantar os dados, informações, vai gerar os seus pareceres e vai encaminhar então ao Legislativo para o Legislativo então exercer a função de controle como está previsto na Constituição, mas na verdade o elemento técnico, né, o meio técnico para isso se viabilizar, ele acontece a partir da atividade desenvolvida pelo Tribunal de Contas, né?
Os tribunais de contas estaduais, eles funcionam de forma similar ao Tribunal de Contas da União, sendo que o Tribunal de Contas do Estado, ele atua, além de atuar no Estado em si, atua fortemente no assessoramento, né, das câmaras municipais, ou seja, realizando também atividade de controle nas câmaras, no Poder Executivo dos municípios. Bom, por outro lado, o controle interno é aquele feito dentro do próprio órgão, né? Dentro da própria unidade. Então, o controle interno, ele está muito relacionado àquela operação do dia a dia, das etapas que acontecem no dia a dia. Ele digamos assim, o controle interno ele é um agente de prevenção, né? Então, para prevenir possíveis problemas, né, ele está já atuando dentro do próprio órgão, né? E ele, de alguma forma, vai dar suporte depois para o controle externo, né? Então, avaliar o cumprimento das metas do PPA, ou seja, não só as metas fiscais, mas as metas de diretriz e objetivos estabelecidos pela União, ou, no caso, quando for controle interno do Estado, né, pelo Estado, para que realmente cumpra aquilo que estava estabelecido, né? Comprovar a legalidade, né? Então, acompanhar se os aspectos legais estão sendo atendidos, né, no decorrer das ações que estão sendo realizadas. E também avaliar o resultado, né, quanto a eficiência e eficácia, né? Então, em relação à gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Então, nessa gestão do orçamento, das finanças e do patrimônio, a avaliação da eficiência e da eficácia, ou seja, os resultados que estão sendo gerados, ele é uma função do controle interno. Então, definido então como ação que o controle interno tem que estar atento. Bom, nessa linha, ainda como finalidades do controle interno, exercer o controle das operações de créditos e avais e garantias e todos os direitos e haveres da União, da mesma forma acontece nos estados, né? Ou seja, na verdade, se o controle externo ele tem que fiscalizar, né, através do legislativo, se o ente público está cumprindo os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, o controle interno ele tem que estar acompanhando a execução dessas operações para verificar se está sendo feito de acordo com aquilo que tinha sido previsto e estabelecido. Tá? Bom, e claro, apoiar o controle externo, né? Então, geralmente, quando o controle externo está para visitar alguma unidade da gestão pública, o controle interno ele vai dar o suporte, vai assessorar, vai antecipar algumas informações para ajudar na realização desse processo de controle externo. Bom, junto com esse processo todo de controle, um ponto que foi introduzido a partir da Constituição e que foi regulamentado depois com o tempo, foi a questão do acesso à informação, né? O controle, além de ser feito pelo controle externo, pelo legislativo, pelo controle interno, através dos órgãos específicos que existem para isso, ele ainda pode ser feito pela sociedade. E o controle pela sociedade é feito a partir do que foi estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, ou seja, a Lei de Acesso à Informação ela definiu como deve ser divulgada e apresentada as informações para que então os órgãos de controle possam atuar de uma forma mais segura, visto que no momento em que a informação ela é divulgada, a sociedade ela pode acompanhar, pode cobrar, pode solicitar dados, informações e os órgãos de controle vão acompanhar esse processo para ver se as unidades de gestão estão atendendo a essas questões que a sociedade está solicitando, pedindo nesses vários momentos. Então, a Constituição Federal, né, ela garante a todos, né, o direito de receber informações dos órgãos públicos, né, seja de interesse particular ou de interesse coletivo, né, que vão ser prestados para a comunidade como informação
sob pena de responsabilização do gestor público se ele não atender isso que está estabelecido como solicitações feitas pela sociedade de forma geral. Tá? Claro que tem alguns aspectos que são sigilosos, então existe todo um regramento na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Acesso à Informação, né, decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata dos aspectos de sigilo de informação. Tá? Mas esses sigilos eles são bem específicos e tem que ter muita atenção sobre esse aspecto. Sempre provém muita discussão, né, essa questão do sigilo de algumas informações, mas realmente quando há um interesse nacional, né, envolvido, né, tem que haver sigilo nessas informações. Mas até mesmo esses sigilos têm limite de tempo e prazo de existência. Né? Então, depois de algum tempo, eles deixam de ser sigilosos também. Seguindo, então, a Lei de Acesso à Informação, ele dá, então, acesso através do recebimento de orientações, né, sobre o procedimento de execução desses acessos, para chegar ao acesso à informação, né, aonde que ela vai ser encontrada, como é que ela vai ser obtida. Então, nós temos dentro do acesso à informação, nós temos informações que são disponibilizadas no site, né, o que a gente chama de transparência ativa, né, aquilo que está disponível, que as pessoas podem consultar a qualquer momento, e tem a transparência passiva, que é aquela que o indivíduo solicita, né, o acesso à informação através dos meios digitais que existam por cada órgão. E aí pode ser solicitada a informação e aí o ente público tem a obrigação então de responder, né, de fornecer aquela informação. Ou então, se ela não estiver, se ela estiver disponível em algum lugar, tem que dizer onde que ela está disponível para que o cidadão possa acessar quando entender que precisa ou que tem interesse para aquela informação. Bom, a norma, em termos de norma federal, né, ou seja, o que a gente falou até agora, a gente falou muito da União, dos estados, mas a gente falou de uma forma mais geral, mas de uma forma mais específica, né, a norma federal, ela trata que o Tribunal de Contas da União é o agente de controle, né, que apoia então o legislativo, né, no aspecto de exercer essa função de controle a nível nacional. Né? Então o TCU tem uma sede no Distrito Federal e mais tem um grupo, né? São 9 ministros, 3 auditores, mais um representante do Ministério Público, compõe então, digamos, aquele grupo que avaliza, né, os resultados que foram levantados e os problemas que ocorreram nas atuações que os diversos auditores exercem durante as visitas às instituições públicas. Né? Bom, então as atribuições do TCU estão relacionadas ao julgamento das contas, auxílio ao Congresso, né, que ela foi criado com esse objetivo, né, e a fiscalização dos atos e contratos. Né? Então, ao momento em que todas as ações de controle, seja interna ou externa, atuam na fiscalização de todos os atos dos gestores, eles ao fim geram então um documento que vai ser um parecer, né, uma análise, né, daquilo que foi feito, que isso vai provocar, né, vai possibilitar o julgamento das contas para dizer se as contas vão ser aprovadas ou não. E isso então é a ação de controle, né, que é realizada pelo Congresso, realizada pelo TCU para apoiar então aquilo que o Congresso Nacional tem como finalidade de ser um agente de controle. Bom, o Tribunal de Contas ele age de duas formas, né? A tomada de contas, que é na administração direta, e a prestação de contas, que é da administração indireta. Né? Então, todas as ações de gestão na administração indireta geram uma prestação de contas, e toda a ação da administração direta gera uma tomada de contas.
Na falta de processo, então, de tomada de conta ou de prestação de contas, em que possa, então, não haver comprovação de algum recurso que foi aplicado, haja algum risco de desvio, de falta de algum recurso, algum dano ao erário público e coisas desse tipo, o Tribunal de Contas ele pode, então, solicitar à administração pública que proceda, então, uma tomada de conta especial, então, para apurar fatos que sejam relacionados a esses processos que não foram feitas tomadas de contas normais que se esperaria que fossem feitas. Compete, então, ao TCU, realizar, então, ações de inspeção e auditoria nas unidades administrativas. Hoje em dia, cada vez mais, em função da existência do controle interno, o controle interno ele visita as unidades primeiro, para depois, então, vir a ação mais efetiva do Tribunal de Contas, mas faz parte, da atuação do TCU realizar inspeção e auditorias nas unidades administrativas dos 3 poderes e também nas unidades da administração direta. Prestar informações solicitadas sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre o resultado de todas essas auditorias realizadas. E num prazo de 30 dias, então, gerar um pronunciamento conclusivo sobre aquelas informações que foram inspecionadas pelo tribunal, pelos auditores que estiverem realizando essas ações de auditoria. Bom, também faz parte da competência do TCU auditar por solicitação de comissões ou de comissões técnicas do Congresso Nacional, projetos e programas que estão definidos pela Lei Orçamentária Anual, para avaliar aspectos relacionados à eficácia, eficiência e economicidade. Então, se tem projetos e programas estabelecidos no orçamento, pontuais em que se verifica a necessidade de fazer uma auditoria específica, o Tribunal de Contas ele pode realizar essas auditorias. Vejam que às vezes, em determinado, por exemplo, orçamento da União, tu tem um recurso grande num programa muito importante em que distribua recursos para todas as unidades da federação. Se o Congresso entender que vale realizar uma auditoria específica naquele programa, então o Tribunal de Contas ele pode atuar dessa forma, vai lá e realiza uma auditoria pontual sobre esse aspecto. Bom, outra forma de auditoria, que é muito importante nesse processo e que também cabe ao Tribunal de Contas realizar, são as chamadas auditorias de desempenho operacional. Então, ele vai examinar a ação governamental quanto à economicidade, eficiência e eficácia. Então, ele tem um foco bem pontual para ver como é que está sendo operacionalizada a ação governamental. Nesse sentido, então, essas auditorias de natureza de desempenho operacional, eles procuram abordar sobre esses 3 focos que estão aí na tela. Na verdade, analisa o desempenho do ente público sobre 3 abordagens, análise de gestão organizacional, análise de estratégia organizacional, de gestão organizacional e de procedimentos operacionais. Então, é aquela relação entre planejamento, que está lá na missão, nos pontos fortes e fracos do ente público, os controles que o próprio ente público exerce internamente, e as rotinas operacionais que são consequências desse processo. Então, digamos assim, uma avaliação mais ampla de todo esse processo. Em geral, a gente está acostumado com essas ações de fiscalização bem pontuais. Eu venho aqui para agir, para analisar as contas do ano, mas a auditoria ela pode ser feita dessa forma um pouco mais ampla, tentando ver todas as rotinas que envolvem o procedimento para chegar então aos resultados. Vocês vão ver depois, quando a gente falar um pouquinho do controle interno, aqui no finalzinho,
que o controle interno ele dá muito suporte para isso. Ele, na verdade, ele vai trabalhando essas questões que são de rotina operacional para que quando se faça uma auditoria maior, essa parte já tenha sido, digamos assim, já vista num primeiro olhar, né? Isso vai ajudar, então, aos resultados finais do procedimento de auditoria. A avaliação de programas, né? Então, a efetividade dos programas e ações governamentais, eles precisam ser avaliados de forma pontual. Então, na verdade, quando se cria um programa de governo, né, ou se estabelece uma ação governamental, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, ela tem algo a ser atingido. Então, verificar se essa meta foi atingida ou não é uma das funções, né, que se pretende com a avaliação governamental das ações de governo. Bom, então na sequência, nós vamos falar sobre o controle interno da União, né? Já que a gente está falando da norma federal, né? O controle interno da União ele é feito pela CGU. Então, ele está dentro da Secretaria Federal de Controle Interno e esse órgão, né, ele faz o trabalho de controle interno da União como um todo, né? Então, ele é interessante porque, na verdade, ele é o controle interno da União, mas para cada unidade que ele visita é como se fosse um controle interno. Então, a universidade aqui, quando é externo, né, quando é visitada pela CGU, ela está sendo visitada pelo controle interno a nível federal, mas na verdade ele vem de fora, né? Porque na verdade ele vem lá na origem Brasília, na sua seção aqui no estado, mas ele vem visitar a entidade FURG aqui, né? Como um órgão de controle interno, mas ele na verdade a função dele é essa função de controle interno do órgão público, para verificar se as rotinas estão sendo cumpridas, né, para que depois o controle externo possa vir fazer a sua atuação digamos assim, de dar o parecer, né, de julgar as contas em si, né. O controle interno ele vai analisando os procedimentos para que o controle externo julgue essas contas ao final. Bom, a CGU, né, ela conta com o apoio dos assessores especiais de controle interno, né, que tem responsabilidade solidária aí nesse processo todo e que vão, de alguma forma, então, buscar e apontar para o respectivo ministro de Estado os fatores irregulares que, porventura, tiverem sido observados, né? Ou seja, o que eu estou dizendo? O controle interno ele presta contas para as pessoas responsáveis, né, digamos assim, pela gestão do ente executivo, né? Então, apesar de ele atuar também nas outras esferas de governo, a função em si é analisar o que está sendo feito aqui dentro de cada unidade da federação. Então, por exemplo, assim, a CGU atua aqui na FURG, né? Se ela detectar uma irregularidade, ela vai levar ao conhecimento do ministro de Estado, que vai tomar as providências que julgar necessário. Tá? Diferente quando a gente fala no julgamento das contas, né, do executivo como um todo, que vão ser levadas ao legislativo para aprovação. Então, na verdade, o controle interno ele faz uma etapa anterior, né? Ele corrige esses problemas ou aponta essas irregularidades para serem investigadas e depois, na hora de julgar as contas, né, da União como um todo, então, essas questões já foram tratadas, né, pelo controle interno. As unidades da administração pública indireta, elas devem ter, então, as suas unidades de auditoria interna, como acontece aqui na FURG. Então, a FURG, como é um órgão da administração direta, ela tem a unidade de auditoria interna específica, né? E ela é aquela que está mais perto, então, no dia a dia. Então, de uma certa forma, a universidade ela digamos assim, acompanhada
pelo órgão de auditoria interna, pelo órgão de controle interno, que é a CGU, e pelo Tribunal de Contas da União, quando ele então faz as suas atuações aí nos diversos níveis, né? Então, o órgão de controle interno, ele é aquele que está acompanhando o dia a dia do que está acontecendo ali. Então, ele já vai preparando, né, para quando a CGU vir já ter essas informações já previamente analisadas. Bom, compete então a CGU atividades então relacionadas à correção, à ouvidoria, à prevenção de controle, de corrupção, à promoção de transparência e ao controle interno, né? Então, ele vai atuar, né, no controle através da auditoria e da fiscalização, né? Então, todas essas ações são preventivas, né, para que a gente possa, de uma certa forma, evitar que coisas mais graves aconteçam, né? Que problemas maiores apareçam nesse processo todo. Bom, a atividade de auditoria, né, ela está mais relacionada à legalidade e legitimidade, né, dos fatos e atos administrativos e de avaliar os resultados alcançados. Então, a auditoria ela verifica se aquilo que está sendo feito é legal, é legítimo, né, está dentro do que está previsto pela legislação. Tá? E em relação aos aspectos que a gente já falou, de eficiência, de eficácia e de economicidade da gestão, em todos esses aspectos que a gente está tratando. Tá? Antes de falar da fiscalização, a auditoria então ela pode ser exercida esses vários módulos que a gente tem aí. Por isso que normalmente a função do controle interno ela é muito ampla, né? Porque ela avalia a gestão, avalia o acompanhamento da gestão, a auditoria contábil, a operacional e especial. Vejam que às vezes a universidade recebe visita da CGU para avaliação de acompanhamento de gestão. Às vezes ela recebe para avaliação da gestão como um todo, né? Às vezes é para tratar de questões contábeis pontuais, né? E às vezes são operacionais, né? Que são essas que a gente estava falando antes, que envolve analisar rotinas todas que fazem parte de um procedimento, tá? Que é aquela coisa mais da operação, né? Que avalia o conjunto todo de uma ação do ente público. A parte de fiscalização, então, é mais voltada para avaliar a execução do programa, né? Então, a auditoria ela vê a pertinência legal, né? A legitimidade daquilo que está sendo feito, e a fiscalização ela vai lá pontualmente para avaliar a execução do programa, né? Para verificar se a execução, né? Se os atos que estão sendo realizados eles estão sendo feitos da forma correta. Tá? Então, se aquilo, bom, eu contratei fiz uma licitação para contratar um produto tal para ser utilizado para tal ação. Então ele vai lá verificar se realmente aquele produto, né, foi comprado e foi usado, né? Acompanha a execução em si daquilo que se propôs a ser feito, né? Enquanto que a auditoria ele analisa se a auditoria foi feita, se a licitação foi feita da forma correta. Então, a auditoria procura ver a legitimidade da ação e a fiscalização verifica se a ação se tornou concreta de forma efetiva. Bom, por fim, então, a fiscalização da CGU, geralmente elas têm uma amostragem, né? Isso acontece no TCU também, não se fiscaliza tudo, né? Se fiscaliza partes, né? Então, quando a CGU vem fazer uma avaliação, ela vai avaliar um conjunto de coisas que compõem, né, esse processo todo de uma ação governamental em si. Tá? E isso, então, é a atuação importante aí da CGU nesse processo. Bom, a ideia era essa, né? Era falar um pouquinho sobre o controle, né, no âmbito do processo, né, da avaliação orçamentária como um todo. Então, esses slides procuram trazer um pouquinho desse processo para se entender como é que se faz toda essa ação.
Valeu, pessoal, até a próxima. Grande abraço.